Se você quer aumentar o número de comportamentos que te aproximam da sua saúde e diminuir aqueles que te afastam dela, vem comigo que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Letícia Teixeira, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP, possuo formação profissional em Mindful Eating e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. Que rolar o feed de qualquer rede social é muito mais fácil do que a gente ir treinar, você já sabe. Mas eu vou utilizar esse exemplo para te explicar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona e como a gente pode aumentar o número de comportamentos que nos levam na direção da nossa saúde e reduzir aqueles que nos levam justamente na direção oposta. Nós somos frutos de seres humanos que passaram por dificuldades, que enfrentaram diversas situações de desconforto para ter coisas básicas, como comida, como higiene. E hoje em dia a gente vive em um mundo que, claro, apesar de ainda assim existirem pessoas que enfrentam esses desafios, a gente sabe que esse conforto ele veio mudando muito ao longo dos anos. É muito mais acessível hoje a gente encontrar alimentos, ainda que processados, eles são muito fáceis de serem achados, muitas vezes têm um preço que torna o consumo deles acessível e, portanto, aquela necessidade que existia lá atrás, ela pode ser resolvida com esses recursos que surgiram. Então, digamos que nós vivemos hoje em uma vida, num ambiente muito mais confortável do que antes. Então, uma vez que o nosso cérebro, uma das grandes funções dele é nos fazer poupar energia, e a gente encontra possibilidades de fazer isso, a gente tende a ir cada vez mais para esse lugar, para um lugar de conforto. Porque a gente não quer sentir desconforto. Quem aqui gosta de sentir desconforto? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que os desconfortos, partindo para um outro lado, eles são importantes. Eles são importantes para que a gente possa se desenvolver. Imagina se a sociedade ela não tivesse sido se sentindo tão incomodada. Será que a gente teria todos esses recursos que a gente tem hoje? Provavelmente não. Então, o desconforto ele é sim importante. E hoje, cada vez mais, a gente sabe que para uma mudança, ela, por exemplo, ser sustentável, para que a gente consiga, no caso, construir saúde, a gente também não pode submeter os indivíduos a um desconforto muito aumentado, porque senão a gente pode favorecer aquele indivíduo travar ao invés de se movimentar. Então a gente precisa falar sempre de desconfortos possíveis. Muito bem, entendido isso, vamos voltar lá para aquele exemplo que eu dei no início. Por que parece tão mais fácil então a gente rolar o feed? Justamente porque a gente gasta pouquíssima energia para conseguir fazer isso. Se a gente fizer uma comparação de quantos comportamentos a gente realiza para abrir o nosso pegar o nosso celular, abrir o nosso celular, clicar na rede, entrar na rede, a gente gasta aí em média de 6 comportamentos, além de ser um comportamento que vai fazer a gente sentir ali um prazer rápido, é algo fácil e algo que a gente tende a repetir bastante, uma vez que inclusive, o uso das redes pode ser usado no momento de tédio, no momento que a gente está enfrentando, às vezes, uma emoção ruim, ou, enfim, que a gente está sem nada para fazer, que a gente quer relaxar. Ele pode entrar em vários momentos, então fica muito fácil da gente repetir. E, no caso, instalar aí, por exemplo, esse comportamento, esse hábito de estar sempre nas redes sociais. Agora, por sua vez, a gente ir fazer uma atividade física, vocês têm noção de quantos comportamentos, em média, a gente faz para chegar até lá e realizar a nossa atividade? Pois é, cerca de 83 comportamentos. Então, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, imagine quanto gasto de energia aí o seu cérebro ele realmente precisa gastar para que você realize essa atividade. Por isso que muitas vezes você pode sentir essa sensação de que você não consegue ir treinar ou de que não tem ânimo, motivação para ir treinar e parece tão difícil
ir fazer essa atividade. Porque o seu cérebro, por entender que você vai gastar bastante energia, isso vai te exigir então muitos comportamentos, ele tenta te convencer de todas as formas possíveis que existem coisas muito melhores a se fazer do que ir treinar. Mesmo que uma parte de você saiba que é importante você fazer esse movimento. E agora eu vou te falar como administrar isso, como tornar então o ato de se exercitar, por exemplo, de se alimentar melhor, algo palpável, algo que você consiga fazer. Uma vez que existe uma parte de você que sente que não é possível trazer esse movimento. E é claro, reduzir também aqueles comportamentos que adquiriram ali um mecanismo de facilidade e de conforto, mas que você entende que são importantes de você reduzir também. Vamos supor aqui que um dos grandes desafios que te levam, por exemplo, a não ir treinar é que você chega em casa e já liga a sua televisão. E aí quando você senta no seu sofá, ele inclusive se torna ali uma justificativa da sua mente para que você não vá treinar, afinal tá muito gostoso, você quer ficar ali, você tá muito cansado, você merece descansar. Pois é, talvez aqui valha, por exemplo, você dificultar a ação de ligar a sua TV. Talvez colocando o seu controle remoto em um lugar que seja desafiador de você achar num primeiro momento. É comum que a gente deixe muitas vezes, por exemplo, o controle no mesmo lugar. Tire ele de lá, coloque em uma gaveta ou, enfim, em algum armário da cozinha até, algum lugar bem disruptivo mesmo, para que você seja levado a criar um espaço para você pensar se você realmente vai ligar a TV ou se não, se você nem vai ligar a TV naquele momento, só vai ligar quando voltar do seu treino. Então essa é uma forma, por exemplo, de você dificultar um comportamento que você quer evitar, para facilitar um que você quer incluir. Algo que você poderia fazer para ajudar você, inclusive, a ir treinar é talvez deixar ali a sua roupa arrumada logo pela manhã ou no período da noite, para quando você chegar, por exemplo, do trabalho, que é o momento que talvez você vá treinar, aquela roupa já está separada ali para você. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, assim, o fato de chegar em casa te leva a desistir de ir à academia, talvez levar a sua roupa para o trabalho para treinar seja uma boa alternativa. Se você quer incluir, por exemplo, mais alimentos naturais na sua alimentação, você pode optar por opções já higienizadas no mercado. E se essas opções, por exemplo, elas não são viáveis para você, você pode, de repente, ao chegar na sua casa com as compras, ao invés de guardar as coisas como elas vêm do mercado, higienize-as e guarde-as em um lugar que fique visualmente disponível, acessível. Se, dependendo do que você comprar, já deixar cortado, já deixar semi-pronto para te facilitar no momento da correria, no dia a dia. Cogitar a preparação de marmitas também pode ser bastante válido em rotinas que são muito intensas. É muito comum ouvir pessoas que comem muitos doces desejando reduzir o consumo deles. Talvez evitar a compra desses alimentos no mercado e deixar eles, portanto, disponíveis na sua casa pode ser muito importante. Eu sei que é um clássico clichê falar isso, mas quando você tem em casa, isso te dificulta e muito entender, sabe, esse momento de parar de comer ou criar um limite muitas vezes, especialmente se é uma comida que você tende a se descontrolar. Então, saiba como você é, como você funciona e seja sincero com você. Talvez essa seja uma medida importante para que você consiga atingir esse objetivo de reduzir esse consumo. E é claro, vocês já sabem, eu falo bastante aqui nesse perfil, tem um vídeo inclusive falando especialmente aí sobre a relação com os doces. Não é sobre excluir esse grupo da sua vida, mas é aprender a se relacionar melhor com eles. Então talvez valha aqui você fazer momentos especiais, sabe? Então, ao invés de ter esses alimentos em casa, quando sentir vontade, planejar a ida a uma doceria, por exemplo,
ou comprar até que seja um chocolate, uma unidade individual para você comer naquele dia e coma com presença, sentindo os sabores, atendendo sim à sua vontade. Mas num cenário diferente, talvez você, por exemplo, hoje consuma doce cerca de 5 vezes na semana. Talvez você possa aí combinar com você 2 vezes na semana para você ter esse momento de ir numa doceria ou então comprar algo que faça sentido para você. Esse é um movimento que pode ser de grande valia se essa é uma das suas intenções. Espero que esses exemplos práticos eles tenham ajudado você a visualizar de que forma a gente pode aumentar aqueles comportamentos que a gente quer incluir e reduzir aqueles que a gente quer evitar. Então, tente trazer isso, aplicar para a sua vida. Se preciso, anote, registre e tente pensar em caminhos. Encurtar esses comportamentos ajuda muito, entende? Então, por exemplo, você ter deixado ali a roupa já dobradinha, pronta para ir, já te elimina um passo lá na frente, entende? É como, por exemplo, levantar da cama em um dia frio. Eu assumo a vocês, eu tenho muita dificuldade de levantar pela manhã. E eu vou fazendo negociações assim do tipo, tá bom, eu vou espreguiçar primeiro. Ok, agora eu vou tirar a coberta. Ok, agora eu vou acender a luz. Ok, agora eu vou sentar. Então, vai encurtando esse comportamento que parece grande e difícil em pequenos comportamentos que pareçam possíveis, certo? Espero que tenha feito sentido, espero muito que esse vídeo ajude você no seu caminho. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e eu agradeço a sua presença até aqui. Até o próximo vídeo!